What did I do wrong? Nothing. Calm No! down. Why are you leaving me if I didn't do anything wrong? I don't understand. I thought you liked me! You're not gonna leave me here. I'm not staying on this farm! Eu sei que é um filme que todo mundo já conhece, eu sei que é um filme que basicamente todo mundo já falou sobre, mas é um filme que eu gostei tanto quando eu vi que eu senti a necessidade de fazer um vídeo, mesmo se fosse pra falar o que todo mundo já sabe, mas eu queria falar pelo menos do meu jeito. Pearl é um filme que quando eu vi e quando eu terminei de ver, eu fiquei encantado. Foi quase como a sensação de ver Coraline pela primeira vez, porque é um filme com tantas camadas, mas tantas camadas e tantos detalhes que eu poderia ficar falando 1 hora direto só sobre esse filme. Só que o vídeo não pode ter 1 hora, né? Então, nesse vídeo eu vou focar mais na visão psicológica dos personagens e das representações que o filme quer passar. Então eu vou dar um resumo bem superficial sobre o filme enquanto eu falo sobre os detalhes que mais me chamaram a atenção nele. Bem, já no início do filme, a narrativa já nos introduz a infeliz vida da Pearl, que é uma menina que tem o sonho de ser uma atriz de cinema, só que infelizmente ela vive isolada numa fazenda no interior do Texas. E pra quem viu o filme em inglês, tem até alguns detalhes bem engraçados sobre isso, como o fato da Pearl ter um sotaque do Texas muito forte, mas a mãe dela tem um sotaque inglês também muito forte e insuportável. E eu sei que dentro do contexto do filme isso faz sentido, só que é um contraste tão grande que chega a ser engraçado. E fica ainda mais engraçado quando a gente lembra que a mãe da Pearl é alemã, então ela não consegue pronunciar o nome da própria filha direito. Outros detalhes importantes para entender a história do filme é que o filme se passa em 1918, ou seja, na Primeira Guerra Mundial, e na época da gripe espanhola. E a Pearl tem um marido, a qual foi pra guerra. Só que é importante entender que ele não foi pra guerra porque ele precisava ir pra guerra. Ele foi pra guerra porque ele queria confrontar a vontade do pai dele, por causa de conflitos familiares, basicamente. E a família da Pearl é uma família bem disfuncional. O pai dela tem uma doença que não permite ele falar e nem se mover. O filme não se aprofunda muito nisso, então só aceite. E a mãe da Pearl, apesar de eu não considerar ela uma vilã, ela é bem problemática e bem fria com a própria filha. Mas já já eu chego lá. E a mãe da Pearl e o pai da Pearl, aparentemente, são imigrantes alemães. Então você junta todos esses motivos e ganha o quê? Numa pessoa quebrada. A Pearl. Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco da estética do filme, porque quando eu falei que eu fiquei encantado com esse filme, eu não tava brincando. Eu acho a estética desse filme fenomenal. Eu amo o fato como esse filme parece ser um filme antigo e como tudo nele é construído pra parecer algo fantasioso. Mas eles não fazem isso apenas porque o filme se passa em 1918. Na verdade, se eles fizessem isso apenas por esse motivo, isso não faria nem sentido, já que em 1918 nem existia filmes com cores ainda. Mas é aí que eu entro em outra camada do filme. Tudo nesse filme serve pra contar uma história. Os personagens, a trilha sonora, a estética do filme, absolutamente tudo. E o fato do filme ser assim não é porque simplesmente é um filme que se passa em uma época antiga, e sim porque a gente vê o filme na visão de mundo da Pearl. Porque, vamos lá, a Pearl é uma garota que vive isolada no interior do Texas, em uma fazenda, mas ela sempre tá com o cabelo arrumado, nunca tá com a roupa suja, os animais tratam ela bem, é quase como se ela vivesse dentro do Pinterest. Então é uma maneira bem sutil do filme dizer que a Pearl já vive isolada dentro da própria cabeça desde o início do filme. E isso condiz muito bem com o fato do filme não querer dar a entender que a Pearl foi enlouquecendo com o tempo. Na verdade, a Pearl já não tinha um parafuso há muito tempo, porque a Pearl é uma pessoa psicótica. Uma pessoa psicótica é uma pessoa que está afastada da realidade, ou seja, uma pessoa que meio que vive delirando, vamos dizer assim. E a Pearl é exatamente isso. Ela tem uma visão de mundo muito romantizada, apesar de viver uma vida miserável. E provavelmente foi esse mecanismo que a mente dela achou de ter um escape da vida miserável que ela tem. E não é só esse detalhe que reforça isso, vários outros detalhes ao longo do filme reforçam essa teoria que a Pearl é sim uma pessoa psicótica, como o fato de ela ir ao cinema e escutar sons, sendo que em 1918 não existia filmes com sons. Mas enfim, em dado momento do filme ela tem que ir pra cidade grande comprar o remédio do pai, a qual ela bebe inteiro. Se eu não me engano, esse remédio depois de um tempo virou Coca-Cola. Eu posso ficar falando uma burrice enorme, mas eu acho que é mais ou menos assim que foi a história, e por isso
que ela bebeu, porque provavelmente era muito gostoso e provavelmente não era um remédio. Mas enfim, ela vê seu filme lá com som, né? Mesmo que não existisse filmes com som. E depois ela conhece o projecionista, que não tem nome, é só o projecionista. E lembra do que eu falei que tudo nesse filme serve pra contar uma história? Então, esse é um dos detalhes também que eu gosto nesse filme. Todos os personagens masculinos não têm nome. Isso é uma óbvia referência ao Mágico de Oz. Se pra você não ficou claro até agora, o filme inteiro é uma grande referência ao Mágico de Oz. Mas enfim, no livro de O Mágico de Oz, apenas o próprio Mágico de Oz tem um nome, que é Oscar. Mas no filme em si ele não tem nome, é só o Mágico de Oz. O que não é um nome, é só um título. Mas enfim, falando sobre as representações dos personagens em Pearl, o próprio mágico é o projecionista, o espantalho é só o espantalho, a bruxa má é a própria mãe da Pearl, a Pearl é a própria Dorothy, o Howard, que é o único homem que tem nome, assim como em Mágico de Oz, é o Leão Covarde, porque ele fica com a Pearl mesmo depois de tudo que ela fez. E o Homem de Lata é o pai da Pearl, porque em certo momento do filme ela se pergunta se realmente existe alguém ali dentro dele ou se ele realmente apenas se foi. Tá, mas por que o filme tem tantas referências ao Mágico de Oz? E na verdade a resposta é bem simples, é porque o filme quer passar uma mensagem oposta ao Mágico de Oz, porque o Mágico de Oz ensina pra gente que os nossos sonhos realizam se a gente quiser muito, e Pearl mostra que mesmo quando a gente quer muito, a gente não realiza. A Dorothy pede pra voltar pra casa, já a Pearl pede pra ir pra bem, mas bem longe da fazenda. Outra coisa que reforça essa ideia de mensagem oposta que o filme quer passar é uma frase que a mãe da Pearl fala no meio do filme, que é muito importante no final do filme. Ela fala que a vida não é sobre o que a gente quer, e sim sobre o que a gente pode fazer com o que a gente já tem. Mas enfim, quando a gente estiver lá na reta final do filme, eu falo mais um pouquinho sobre essa frase. Mas continuando a nossa pequena análise, ela conhece o projecionista, que claramente demonstra que segundo as intenções com a Pearl, mesmo ela falando que já era casada. Mas enfim, o importante mesmo é que ele bota ideias na cabeça da Pearl que vão ser importantes aqui pro final do filme. Mais tarde na história, a gente conhece a Mitzi, que é a melhor amiga barra única amiga da Pearl, que também é irmã do Howard. E daí a gente fica sabendo que ele vem de uma família rica. Mas enfim, a Mitzi convida a Pearl pra ir com ela a uma audição de dança que vai ter na cidade. E a ideia de passar naquela audição fica impregnada na cabeça da Pearl pelo resto do filme. Mas enfim, falando um pouquinho sobre a Mitzi, ela claramente representa a Glinda, a bruxa boa, até porque ela é um amor de pessoa. Só que a Mitzi claramente representa aquelas pessoas que tem tudo o que a gente quer, só que de uma forma muito mais fácil, às vezes nem se esforçando pra isso. E apesar da Mitzi parecer um amor de pessoa, eu não acho que a Mitzi deve ser o tipo de pessoa boa pra desabafar, principalmente no caso da Pearl, porque a vida da Mitzi parece ser tão perfeita que eu acho que ela não entenderia os problemas que a Pearl tem na vida dela. Mas enfim, acontece outros eventos que não são necessariamente relevantes, e daí tem a grande discussão que a Pearl tem com a mãe dela. E daí eu volto com aquela ideia do início do vídeo que eu tinha falado. Eu não acho que esse filme tenha vilões além da própria Pearl, porque vamos lá, a mãe da Pearl poderia ser sim fria, poderia ser sim rude, poderia ser sim controladora, só que ela meio que tinha motivos pra ser assim, porque as pessoas não gostavam claramente da família da Pearl, porque eles eram alemães, eles estavam passando por maus bocados porque a economia tava ruim, o marido não podia trabalhar, então muitas das coisas que ela faz no filme são até entendíveis. Claro, nada justifica ser cruel com a sua filha por motivo nenhum, já que nenhum desses motivos implicava em ela falar que a Pearl não queria realizar os sonhos dela, ou de bater, ameaçar, enfim. Outro personagem que parece que é uma má índole quando a gente olha superficialmente é o projecionista. Ele claramente tinha segundas intenções desde o momento que ele conheceu a Pearl, mas vamos combinar, ele nunca fez algo sem o consentimento dela. Muito pelo contrário. A primeira coisa que a Pearl faz depois que a mãe dela é literalmente queimada é ir até a casa dele. Então, nenhum personagem do filme é 100% branco ou 100% preto, todo mundo é meio cinza, mas a única vilã da própria história é a Pearl, porque ela é cercada de decisões ruins e de contextos e situações ruins que não necessariamente estavam no controle dela. Mas enfim, bora pra reta final do filme. Ela queima a mãe dela, vai ter um caso com o projecionista, depois disso ela mata ele, mata o próprio pai, daí ela vai pra audição, a qual ela falha. E depois disso tem a minha cena favorita do filme e de filmes em geral, que é o monólogo da Pearl.
ao longo do vídeo eu acabei não comentando de como a atuação da Mia Goth, que é a pessoa que faz a Pearl, é excepcional, mas nessa cena eu vou aqui comentar. Ela foi incrível, porque passar 8 minutos fazendo um monólogo sem cortes, com tudo memorizado perfeitamente, não é pra qualquer um. E fica ainda melhor quando a gente lembra que ela também escreveu o filme. E, meu Deus, que monólogo bem escrito. Eu acho que esse é o melhor monólogo que eu já ouvi. É meio estranho falar sobre ele, porque falar sobre ele deixa um gosto ruim na boca, traz uma energia negativa, só que ao mesmo tempo ele é tão realista e tão identificável. Ela vai falando, e você se sente mal por você entender ela ou até se identificar com ela. Tipo, por que eu tô me identificando com a Pearl? Mas analisando o filme como um todo, você percebe que é fácil se identificar com a Pearl. Ela sente sentimentos ruins muito horríveis, só que ao mesmo tempo muito identificáveis. Claro que em situações muito diferentes da vida de pessoa pra pessoa. Como ela ter falado que ela não quer viver com a culpa de abandonar os pais, mas conseguiria viver com o sentimento ou com o saber de que eles estão mortos. Eu acho que todo mundo já se apaixonou por alguém e ficou irritado com essa pessoa por não se apaixonar de volta por você, porque você faz tudo que você pode e mesmo assim ela não se apaixona. E mesmo eu acho que todo mundo já se apaixonou por alguém e ficou irritado ou bravo com essa pessoa por ela não se apaixonar de volta por você, mesmo que você faça de tudo por ela. Só que depois você percebe que ninguém consegue controlar quem ama ou não. Então esse sentimento é irracional e até meio imaturo. Mas mesmo assim a gente sente ele, porque a gente não consegue escolher o que a gente sente ou não. E esse sentimento de ficar bravo com alguém irracionalmente é algo muito parecido com o que eu acabei de falar com o que a Pearl sente. Mas enfim, ao fim do filme ela deixa a paranoia subir a cabeça e ela acaba matando a Mitzi. Mas antes de matar a Mitzi, ela fala que não é mais sobre o que ela quer, e sim sobre o que ela consegue fazer com o que ela já tem, remetendo a frase que a mãe falou no meio do filme, mostrando que agora a Pearl entendeu. A vida não é sobre o que ela quer, ou seja, não é sobre se tornar famosa, não é sobre o que ela realmente quer, sim sobre o que ela pode fazer com o que ela já tem. Ela tem a fazenda e o que ela gosta de fazer é matar. Então, ela vai fazer isso. O filme não deixa muito claro se ela realmente foi bem na audição, ou se ela realmente falhou só por causa de uma injustiça, porque não dá pra saber se a Pearl tava delirando ou se ela realmente era boa. Só que eu prefiro acreditar que a Pearl era realmente boa nisso e ela sofreu uma injustiça, porque isso remete mais à mensagem do filme, que mesmo às vezes você se esforçando, você não consegue. E analisando o que a Pearl fez depois da audição e o que ela falou no monólogo, dá pra perceber que a Pearl claramente sente que o mundo deve algo a ela pelo tempo que ela passou sofrendo naquela fazenda, ou seja, a vida inteira. E de novo, é um sentimento muito identificável. Eu acho que todo mundo já sentiu isso uma vez na vida. Só que, infelizmente, a vida não funciona assim, porque mesmo que injusto, a obrigação do injustiçado é buscar a paz. Enfim, esse foi o vídeo. Eu gostei muito de fazer o vídeo. Provavelmente não gostei nada de editar o vídeo. Mas enfim, é um filme que eu gosto muito e que eu gosto muito de falar sobre. Então, foi isso. Tchau, tchau.